Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para fazer um videozinho sobre o S11, falar um pouco sobre as primeiras impressões aí, que eu tenho andado aí já no patinete há algum tempo, então falar um pouco sobre ele, comportamento, vantagens e desvantagens, questão de preço, bater um papo sobre ele aí, beleza? Trazer o celular para cá para poder a filmagem ficar melhor. Então pessoal, o que eu tenho a dizer aí um pouco sobre o S11, né? Já estou andando ali com um certo tempo. O meu padrão de utilização é final de semana, então eu só uso o patinete praticamente final de semana. Eu ando mais em parque, ciclovia, em locais não muito movimentados, né? Durante o final de semana, às vezes durante a semana eu pego ali, dou uma voltinha no meu bairro aqui, moro em Águas Claras, em Brasília, então é bem tranquilo. O que ocorre? De uma certa forma, o S11 é um equipamento bom, um equipamento muito bacana, tá? Até recentemente eu coloquei um vídeo aí no canal falando sobre... o título era até para não comprar o S11, né? E na verdade o foco não era não indicar a compra, mas assim, tome cuidado porque é um equipamento muito forte, um equipamento muito bruto. Para se ter ideia, um equipamento desse de aluguel, de Yellow, Green, esses Lime, enfim, esses caras tinham 250, 350 watts. O S11 tem 3.200 watts, então assim, é um monstro mesmo, sabe? É um monstro mesmo. E, enfim, não vou entrar muito nesse mérito não, mas o que eu quis dizer no vídeo era mais assim, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque é um equipamento um pouco mais forte que os demais. E aí algumas pessoas falaram, então você está dizendo que se eu comprar uma BMW, uma moto BMW, uma moto forte, eu tenho que tomar cuidado porque o risco é muito grande. E aí a gente está falando de uma BMW, de um Foston, né? Então tem um padrão de qualidade, de controle de uma série de itens que a gente não precisa nem entrar em detalhe aqui nesse vídeo, né? Mas, por outro lado, a atenção continua, né? O Foston, como todo mundo sabe, ela não é uma fabricante de patinetes, ela simplesmente compra ali alguns equipamentos, fecha alguns equipamentos com algumas empresas, ela pega o que está no momento ali, alguma coisa que esteja como diz a galera, na hype, né? Ou seja, esteja em destaque no momento ali no cenário mundial, principalmente sul-americano ali e tal, compra lotes lá na China, bota a etiqueta dela, bota a marca dela e vende pro grande público. Ela fez isso com MP3, MP4, enfim, uma série de itens, e agora ela vem fazendo com esses patinetes aí, tá? O que a gente tem de interessante para falar, né? O bacana do S11 é que ele é um cara muito robusto, né? Então assim, até mesmo você andando nos lugares, as pessoas já te olham de uma certa forma, talvez, digamos, é igual a sensação, quem anda com caminhonete no trânsito sabe que acaba sendo um pouco mais respeitado, né? E eu percebi que a diferença entre, sei lá, eu tinha um Xiaomi Pro, a forma das pessoas me verem no trânsito era um pouco diferente em relação ao que eles me veem agora. Talvez eles veem a estrutura um pouco maior, de repente, não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas parece que elas respeitam mais. É só a minha impressão, tá? Isso não quer dizer que seja de fato, isso seja uma verdade, tá? Mas eu achei pelo menos interessante e curioso sobre esse ponto de vista aí. Sobre o equipamento em si, tá? É um equipamento muito bom, tá? Tem uma resistência, você vê que ele é um cara bruto, né? Então assim, ele tem uma roda boa, ele tem um pneu forte, ele tem um shape muito bom, ele tem um shape grande, tá? Então assim, quanto à qualidade do equipamento é indiscutível, né? Pra vocês terem ideia, ele tem uma combinação de modos, né? Então ele tem o modo 1, 2, 3, mas você pode andar no econômico e no turbo, você pode usar um motor e dois, então você pode fazer uma série de combinações aí que elas vão te proporcionar mais potência, menos potência, enfim. Eu aqui perto da minha casa, um dia desses, eu tinha uma subida chatinha aqui com o Xiaomi Pro para quem já teve, pô, é um equipamento bom, um equipamento bacana. Eu subia lá com uma certa dificuldade, chegava no finalzinho e começava a querer morrer. E aí eu passei por lá esses dias, semana passada, e eu vinha subindo, ele não chegou a morrer, a cansar, ele estava no modo 3,
E quando eu acelerei, eu percebi, opa, ele está perdendo força. Botei o motor 2 que parecia, e uma coisa que eu achei curiosa, se você está com um motor, um exemplo meio bobo, mas assim, você está com um motor, você está numa velocidade X ali, numa força X, né? Quando você bota o segundo motor, parece que ele não multiplica por 2 não, parece que ele multiplica por 4, 5, porque a potência aumenta muito, sabe? Não que ele vai te jogar numa situação de risco, te jogar no chão e tal. Se você meter a mão no acelerador, pode ser que ele queira até empinar, né? Mas foi uma coisa que eu achei meio curiosa, né? Informações mais relevantes que eu tenho aqui. Em termos de velocidade, eu fui até 65 e percebi que se eu acelerasse ele ia embora, mas havia feito um monstro. Assim. Acho que ele chegaria a 80 ali fácil, mas aí eu não tive coragem, né? E o fato de você ter potência para dar ali, não necessariamente você precisa utilizar, né? Mas para uma situação, às vezes você precisa atravessar uma área um pouco maior, precisa atravessar aí uma avenida, alguma coisa do tipo, você dá uma potência ali, o equipamento vai um pouco mais forte, tá? Ele tem algumas funções, como por exemplo, piloto automático, né? Muitos patinetes têm, né? Uma coisa que eu não gostei do piloto automático dele é o seguinte: você coloca no piloto automático, ali 7 segundos depois de mantida uma determinada velocidade no gatilho do acelerador, e aí ele mantém andando. Só que, qual o grande problema? Geralmente o piloto automático de qualquer coisa, de carro, dos outros patinetes, ele via de regra mantém aquela velocidade. Já pelo menos o S10, o S12 e o S11 não, eles não mantêm, eles continuam acelerando. Então acaba que isso é um pouco chato, né? Mas assim, é só você saber controlar isso aí, não ter problema maior. Qual um outro ponto interessante, né? Você tem uma série de parâmetros nele, então você tem do parâmetro do 0 ao 9, e aí ele vai desde você informa para o sistema qual é o diâmetro da sua roda, quantos por cento de bateria de potência de motor você quer que ele utilize, qual o tipo de saída dele, então aquela saída tradicional do patinete, de você bater o pé, né, dar uma patinetada antes de sair, você pode configurar isso, ou só acelerar e ele sair. Você pode configurar para ter uma saída um pouco mais bruta, um pouco mais, né, rápida, ou uma mais que vai acelerando aos poucos. Você pode configurar também uma coisa que é muito importante, que é a sensibilidade do freio. Então você pode botar o freio para dar um toquinho e ele já dá aquela puxada, aquela travada, ou para ele ir freando um pouquinho mais devagar. Eu observei que quando a gente está com mais potência, né, com 2 motores ali no modo 2, modo 3, eu não gostei do freio muito forte, ou seja, quanto maior o número do parâmetro do freio, mais sensível ele fica. E aí, principalmente que no momento eu estou usando o patinete andando em pé, eu comprei um banco e chegou o banco errado, e aí mandaram o banco correto agora. E aí o que acontece? Eu percebi que em pé, quando você está um pouco mais forte, o freio você tem que ser menos sensível possível, lá no 1, no máximo 2, porque você freia, você dá aqueles baques assim, sabe? E isso acaba não sendo muito legal, ao meu ver, né? Tem gente que às vezes não tem qualquer problema quanto a isso, tá? Uma coisa que o pessoal tem indicado aí, tem falado muito e tal, que é o seguinte: aqui no guidão, né, a gente tem essa barra aqui, inclusive esse carinha aqui, se você puxar, ele dobra, né? Então o guidão ele é assim, então você consegue dobrar assim para poder transportar. E aí o que o pessoal tem feito um pouco aí, muita gente tem feito aí do S11, que é trocar esse guidão. Bota uma barra do mesmo tamanho ou um pouquinho maior, né? Tem alguns que estão botando aí até 70, 75 centímetros. Por que estão fazendo isso? Como ela é dobrável, em alguns lugares ali ela faz, você começa a andar um pouquinho mais rápido, ele começa a fazer aquele nheque, 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 e acaba que esse negócio incomoda às vezes um pouco, sabe? Mas nada muito problemático. Você pegando seu patinete, né, chegando no seu Foston S11, é interessante você dar uma apertada geral nos parafusos, farol às vezes vem solto, apertar os parafusos do farol, do guidão, esses equipamentos todos aqui, ó, o velocímetro, esse carinha aqui de liga e desliga, geralmente eles vêm soltos, eles vêm pouco apertado, então ele fica frouxo, mas para você dar um apertinho ali e organizar esses detalhes.
Não esquecer de ver a questão dos parâmetros, tá? Tem que ajustar os parâmetros, porque geralmente eles vêm todos consertados de 0 a 9. Depois eu vou fazer um vídeo aí falando sobre esses parâmetros, mas se você vier aqui, ó, nesses dois botõezinhos aqui, você vai apertar os dois até entrar no modo de edição dos parâmetros, para deixar tudo certinho, né? Como você quer que ele saia, sensibilidade de freio, o slide start, que é aquele bater o pé no chão, né? A patinetada que a gente chama, para poder ligar acionar liberar, né, a aceleração do motor, e configurações básicas, né? Interessante também, eu tenho feito isso com todos os meus patinetes, que é colocar slime, tá? Slime é aquele líquidozinho ou verde ou preto, eu tenho usado só o verde mesmo, que você bota na câmara de ar, você tira a válvulazinha da câmara de ar, se botar slime aí no Mercado Livre, vai ter uma série de vendedores disso aí, então, e aí você bota aí de 50 a 70 ml no pneu, né? Você tira ali a câmara, tira a válvula da câmara, bota ali, fecha a válvulazinha, enche o pneu, em torno aí de 40, 45 libras, o pessoal tem botado às vezes 50, mas como é um equipamento um pouco mais bruto, talvez, nas experiências que a gente tem tido no grupo aí, tá? A gente colocar um pouco menos e acaba tendo um amortecimento melhor, sabe? Então de 40 a 45 aí tem sido o ideal que a galera tem colocado, tá? Outra coisa, uma informação importante esse equipamento não é à prova d'água, tá? E assim, via de regra, você não vai ter equipamento à prova d'água, às vezes resistente, um respingo, alguma coisa do tipo, mas a gente já tem nos grupos aí gente que teve problema com bateria, de molhar internamente, de ter que trocar controladora, e já teve gente que pegou chuva das mais diversas possíveis e não teve problema. Então a grande questão não é para andar na chuva, não deveria, na verdade, né? Só para tomar cuidado aí. Ele vem com um sistema de freio hidráulico, então assim, o freio é muito bom mesmo. Um dia desses aí uma pessoa entrou de uma vez com a bicicleta na minha frente, eu meti a mão no freio, que eu falei, agora vou me arrebentar na bicicleta. Freiei, o bicho travou, mas travou bonito, sabe? Então assim, eu achei muito bacana esse ponto da frenagem dele aí, que freio hidráulico realmente ele é muito bom. Outra coisa também interessante, freio hidráulico não é para ficar mexendo, apertando, regulando o tempo todo, porque você vai acabar tendo problema e aí você vai ter que levar isso num especialista, numa loja de bicicleta, moto, ou seja lá o que for. Outra coisa interessante, tá? Ele tem uma luzinha de freio aqui, ó, tá? Aí tem uma versão, essa é a versão mais nova do meu, tá meio sujinho. Tem umas que a luzinha vem aqui, ou outros que ela tá vindo aqui dentro, que é o anterior. Eu prefiro, obviamente, esse aqui, né? Aí tem um pessoal que tem colocado seta, colocado uma série de coisas aí que ao meu ver talvez não seja necessária, mas aí é de cada um. Outra coisa que é interessante aqui, tá vendo? Ele tem duas entradas para carregar. Você pode botar em qualquer uma, mas se você tiver dois carregadores, você pode botar os dois carregadores, que ele vai, digamos, dividir ali o momento de fazer a carga e vai acelerar o processo de carga. Eu falei ainda agora, né? O shape dele, né? Que é a plaquinha aqui, ele é muito grande. Então você vai em pé com um pé ao lado do outro aqui, sem problemas. Ele vai muito bem, ele anda muito bacana, né? Ele tem um sistema de dobra. Então aqui ele tem essa alavanquinha aqui que você puxa, destrava esse carinha aqui, ó, né? Puxa aqui e o pescoço do patinete, puf, vai lá para trás. Os faróis, né? A gente tem aqui os faróis, né? Bacaninhas aqui. Eles iluminam muito bem, mas muito bem mesmo, tá? É um negócio assim, uma coisa que eu achei muito bacana dele é o farol. O farol dele é muito forte, ilumina muito bem, sabe? São os faróizinhos de LED, então você tem um modo aceso, normal, ou um modo meio strobo, que ele fica piscando assim, sabe? Eu não gosto porque é chato até para quem tá do outro lado ali vendo contigo, tá? Outra coisa interessante, ele tem alguns que você aciona o farol
aqui em cima, né? Então você aperta aqui e aciona o farol. Aqui não, ele tem um botãozinho para você acionar o farol. E eu vou ligar aqui. A buzina dele é um negócio absurdo, ó. Parece buzina de moto, de caminhão, de van, enfim, é um troço bem, chega a ser ensurdecedor. Outra coisa, isso vai variar um pouco, mas como aqui tá um pouco sol, talvez não dê pra ver aqui, tá? Não vai dar pra ver. Mas o que acontece? Esse bichinho aqui, com carga total, ele vai ficar aí entre 69,9 e 71,2 volts, né? E aí, uma coisa que é interessante, ele vai demorar aí em torno de 10 horas para carregar. Realmente não é um negócio rápido de se carregar, até porque a gente está falando aqui de um patinete que tem 23.400 miliamperes de bateria com 60 volts, né? Então, assim, claro que a voltagem não tem nada a ver com a carga, mas o tamanho da bateria tem. Então, assim, de 10 a 12 horas para carregar o patinete. Uma coisa interessante é evitar ao máximo baixar demais a bateria, né? Então, via de regra, o manual até, a galera também indica que você tem, inclusive nos parâmetros, você tem uma voltagem de corte. Então você vai lá e fala, ó, eu quero que quando chegar em 52 volts, o patinete, resumindo, morra, né? Assim, ele não responda mais, até por uma questão de segurança, não exigir demais da bateria, etc e tal. Então isso é legal, porque você vai lá, configura e só espera chegar o momento ideal, né? Para carregar aí serve para qualquer patinete. Esse aqui, por ser um bicho mais bruto, minha filha até fala minha moto elétrica, né? Pelo tamanho, pela robustez e tal. De uma forma geral, quando eu utilizo, ele até fica um cheiro mais forte, sabe? Porque ele está mais quente, então ele acaba queimando ali, esquentando o metal, aquela coisa ali dele, então ele acaba deixando um cheiro um pouco mais forte. Mas, via de regra, eu tenho deixado aí, depois da utilização, de 1h30, 2 horas ele descansando, para só depois ir lá e meter o bicho na carga, tá? Em termos de autonomia, isso aí vai variar um pouco, mas assim, eu tenho 90 quilos, ando em algumas subidas, aí é o seguinte, qual terreno você anda? Não importa, sabe? O S11 ele vai te levar a qualquer lugar, em qualquer terreno, o bicho não tenha receio quanto a esse aspecto. Mas eu não vou precisar de tanta subida. Cara, anda no modo mais simples ali, que ele vai te atender, e a hora que você precisar de algo mais bruto, você vai lá e aumenta o modo, ou se for o caso, coloca aí até uma potência maior, né? Ou seja, o segundo motor. Eu utilizo pouquíssimo o segundo motor, para as minhas condições aqui, é muita reta e as subidas que tem não são nada desesperadoras, além de estar esperando o banco, né? Quando o meu banco chegar, sim, eu vou começar talvez a andar num modo um pouco mais hardcore, né? Quando eu falo hardcore, não necessariamente andar feito doido por aí, né? Mas os vários patinetes aí que eu andei tendo aí, eu já utilizando o banco, o conforto é maior, você tem um centro de gravidade mais baixo, e aí acaba que você consegue ter uma confiança maior no equipamento. E óbvio, né? Você, quanto mais vai andando, mais confiança vai adquirindo. Isso é qualquer equipamento, né? Um carro, uma bicicleta, uma moto, um avião. Então, quanto mais você anda, mais você vai dominando a máquina, vai domando o bichão ali. Eu já andei quase 60 quilômetros de autonomia, tá? Tem a galera aí que já andou até 70, né? E aí vai, como eu falei no início, você tem os diversos modos, combinações de pilotagem, né? Você tem o modo 1, modo 2, modo 3, você tem o econômico, você tem o turbo, você tem um motor, você tem 2 motores, então você vai nessa combinação aí. O que eu uso normalmente? Entre o modo 2 ou 3, né? Dificilmente uso os 2 motores, então uso no modo 2 ou 3, no eco e no turbo. Eu fico variando ali de eco e turbo, mas assim, tranquilamente, mas tranquilo, você vai andar em torno estou falando de autonomia, 50 km ali, fácil. Eu com 90 quilos, né? Fácil mesmo. Outra coisa, em termos de carregar o bichinho.
Pô, se você tem uma autonomia de 50, 60 quilômetros, vai depender muito do seu peso também. Poxa, tem gente aí que utiliza o bicho para trabalhar 2, 3 dias sem carregar. Então isso é muito legal, né? Considerando que aí qualquer patinete, né? Você não precisa deixar a bateria baixar lá no talo, lá embaixo, porque o patinete começa a ficar um pouco mais fraco, ele começa a ter um comportamento menos... Ele dá menos do que você espera, do que você precisa nos momentos importantes ali, tá? Pessoal, eu acho que é basicamente isso. Tô olhando aqui pro bichinho para tentar lembrar o que eu posso falar mais. O pessoal tem colocado, tenho visto no Mercado Livre, na Decathlon, um retrovisor, coloca bem aqui, aperta um parafusinho, ele fica aqui para você utilizar, né? Alguns acham legais, outros não, aí é mais uma questão de gosto também, né? O bichinho tá aí, tranquilo, não tem muito o que reclamar, tá? Repito, é questão de segurança, de tomar cuidado, é um monstrinho o bichinho, tá? Ele não é um simples brinquedo não, tá? Vou fazer um vídeo aí depois andando com ele pra galera ver. E é isso aí, galera, beleza? Um abraço. Qualquer dúvida posta aí, a gente vai aos poucos aí tirando dúvida, trazendo informações, coisas do tipo, porque a galera realmente acaba tendo pouca opção, né, de informação. Uma coisa que eu estava vendo aqui agora, eu lembrei, ele tem um banco específico dele, que a gente coloca nesses buracos aqui, e ele fica confortável, ele fica alto, ele tem um amortecimento bacana, então é mais para dizer que ele tem um banco específico dele. A pessoa às vezes faz adaptação, tal, não tem problema também fazer adaptação, só tomar cuidado que quando for fazer a adaptação, como o canote que você vai usar ali para poder fazer uma solda, alguma coisa, ele vai vibrar bastante, porque é um equipamento um pouco mais forte. É interessante só tomar cuidado com a solda, porque às vezes andar 40 e poucos por hora, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Eu não sei se eu falei, mas se tiver falado, vou repetir aí. Em termos de velocidade, então no modo 1, 2, 3 aí você vai variar bastante a velocidade, depende de peso, depende da série de coisas. Pô, mas você vai falar, pô, tudo depende, infelizmente mas assim, você vai andar com ele fácil, em qualquer terreno, em qualquer circunstância, fácil, você vai acelerar, você chegou a 50 km por hora, tá? Pessoal que tinha aí os patinetes até 350 watts, a média é 30 e poucos, a média, né? Normalmente o pessoal anda aí a uns 30 por hora. Além disso, aí só os patinetes você começa a turbinar, começa a colocar uma coisa melhor ou outra, mas via de regra é 30, 35. Esse cara aqui, 50 é moleza, é fichinha para ele, tá? Não que você tenha que ficar andando a 50, 60 por hora, mas é só tomar cuidado aí e ficar ligado. Beleza, pessoal? A gente já tá aí com 20 e tantos minutos de vídeo, vamos ficando por aí e valeu, um abraço, fui!